Amém, queridos, graça e paz. Meu Deus. Amém, queridos, graça e paz. Oh, que Deus nos ajude, nos abençoe nesse dia de culto, dia do Senhor, dia que nós tiramos para adorá-lo, para glorificar o nome dEle, pois Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, Ele é digno de honra e de glória. Nós que estamos na casa dEle, por assim dizer, né, e tendo convicção que Ele diz que Ele não habita em casas feitas por mãos humanas, mas que o nosso entendimento e a nossa mente seja levado cativo, todo pensamento que possamos glorificar o nome dEle, para a honra e glória do seu poderoso nome. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos ler uma palavra. Salmo 27, por favor. Amém, querido? A palavra do Senhor diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Queridos, o salmista está dizendo em alto e bom tom que o Senhor é a luz, é a minha salvação. Sabe, ele depositava confiadamente a sua vida ao Senhor. Ele disse que ele não poderia andar no escuro, ou que ele não poderia tropeçar, porque o Senhor é a minha luz. Nem tão pouco ele poderia estar produzindo coisa ruim, porque dentro dele havia uma luz, a luz do Senhor, que lhe conduzia e que lhe fazia caminhar. Ele diz também de que ele pode ter medo se ele anda com o Senhor, se o Senhor é que o protege. O Senhor, ele continua dizendo, o Senhor é a salvação, é a fortaleza da minha salvação. É no Senhor que nós estamos guardados, é no Senhor que nós estamos protegidos, é no Senhor, queridos, é na sua presença, é no próprio Deus, aonde nós temos segurança em nossa vida. Nós não temos segurança em nossa vida ou em nada que nós fazemos fora de Deus. Fora de Deus, para nós a vida é uma incógnita. Fora de Deus, tudo que nós fazemos é uma incógnita. Mas em Deus, nós estamos seguros. Tudo aquilo que a palavra diz, o que Ele nos diz, é segurança, é fortaleza, é certeza, é convicção. E Davi sabia. Davi falava com propriedade, pois ele sabia de onde Deus tinha o tirado e de como Deus tinha conduzido a sua vida durante todo o tempo que ele caminhara, fugindo de Saul. De quantas vezes Saul teve a oportunidade de lançar a mão dele, mas o Senhor não permitiu. Então, querido, ele olhando para o cuidado de Deus e para tudo que Deus tinha feito na vida dele, ele lança essa palavra, uma palavra de fé, de confiança e de convicção, que não havia lugar mais forte do que o Senhor. E hoje, à tarde, eu quero compartilhar com você, eu quero lançar essa palavra para você, e espero que você guarde no seu coração, que não há lugar mais seguro, não há proteção, não há lugar mais forte, não há lugar que você possa se esconder usando você cadeados ou fechaduras ou uma senha eletrônica que seja mais seguro do que o Senhor. Nada do que eu tenho, querido, está seguro fora do Senhor. Nada que nós temos está seguro fora do Senhor. Tudo
está seguro no Senhor. A minha casa, a minha família, o meu casamento, o meu emprego e a minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, está seguro no Senhor. Porque fora do Senhor, tudo é choro, ranger de dente, tudo é escuridão, tudo em nós é treva. É no Senhor que eu encontro paz, que eu encontro segurança, fortaleza. É no Senhor que eu encontro luz, para que eu possa caminhar e não tropeçar. É no Senhor que eu encontro bondade, para que venha sobre mim e eu consiga ser transformado todos os dias. E eu queria convidar você nesse entendimento a orar comigo. Eu queria convidar você a orar nesta hora, nesse horário de entendimento, que venha entendimento sobre você. E que assim como o salmista Davi, nós possamos dizer: Ele é a minha luz, Ele é a salvação, e declarar de quem eu terei medo. Nós estamos passando no Brasil dias difíceis e dias tenebrosos. O mundo todo está vivendo uma pandemia, o mundo todo está vivendo dias difíceis. Mas todos nós que estamos fora do Senhor, estamos andando alarmados. Todos aqueles que andam fora do Senhor estão andando com medo. Mas aqueles que creem no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor, estão guardados. Porque o Senhor não dorme nem dormita, o guarda de Israel. O Senhor é aquele que nos guarda, que nos vigia, que é seguro. Tem uma canção que diz: seguro estou em tuas mãos. Eu acho que é mais ou menos isso. Em Deus nós estamos seguros. Senhor, nós colocamos tudo que temos e tudo que somos em tuas mãos. Senhor, que o nosso coração, a nossa alma não queira sair deste lugar de segurança, este lugar aprazível que é o Senhor. Pois nós fizemos do Senhor a nossa fortaleza, a nossa torre forte. Nós fizemos do Senhor a nossa salvação. E nós sabemos que em lugar nenhum há salvação, só no Senhor. Nós sabemos que fora do Senhor só existe trevas, só existe dor, só existe enfermidade, tristeza. Mas no Senhor há proteção, no Senhor há salvação. E de que nós teremos medo? Porque aqueles que andam com o Senhor, que habitam no Senhor, são renovadas as suas forças. Aqueles que têm o Senhor como o seu Deus, o seu Salvador, a esses é dado a conhecer a tua fortaleza, a esses é dado a conhecer a tua salvação. Então nós não poderemos ter medo do homem se nós conhecemos o Senhor. Porque o que pode nos fazer o homem pode tirar a nossa vida, mas o Senhor é aquele que nos dá a eternidade. Você ouviu isso? O homem só pode tirar a sua vida, ele não pode tirar a eternidade que Deus já colocou em você, que Deus já deu em você. Na cruz do Calvário, Ele nos deu a eternidade, e essa eternidade está em nós. E todos aqueles que quiserem a eternidade, é só se achegar ao Senhor, pois Ele veio exatamente para nos dar a eternidade. Senhor, muito obrigado por mais um dia poder estar na tua casa, ouvir a tua palavra. Senhor, e aquele que está abatido, aquele que está preocupado, Senhor, aquele que está se sentindo inseguro, que está se sentindo ameaçado, Tu és fortaleza, Tu és torre forte. Senhor, aqueles que estão andando sem caminho, sem rumo, sem direção, a Tua palavra é luz para nós. Então nós não teremos medo, nós não temos medo, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, que nos guarda, que nos livra do homem mau. O Senhor é aquele que nos livra da peste perniciosa. O Senhor é a nossa fortaleza. A fortaleza da nossa vida. A nossa vida está nele. E a nossa vida nele está segura, ninguém pode arrebatá-la. Nós te glorificamos e te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Rei. Amém, queridos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou daquele lugar falso,
lugar escorregadio, lugar de insegurança, nos colocou no seio do teu amor. Amém. Graça e paz. Eu estou feliz por mais uma vez poder estar na casa do Senhor para celebrar a salvação, para celebrar o reino de Deus, a alegria do Senhor em nossas vidas. Quantos estão felizes aqui? Aleluia. Tudo passará, as aflições e as dores, os momentos difíceis passarão. Mas a palavra do Senhor, o reino de Deus, prevalecerá e permanecerá para todo sempre. Amém? Vamos adorar esse rei. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, com fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, oh, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Essa palavra na canção ela diz:
justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Nós precisamos firmar isso em nossos corações. Nós servimos um Deus de justiça, um Deus fiel. E para sempre nossos corações devem estar ansiosos por isso, buscando essa justiça divina, buscando a fidelidade, estar fiel, estar mais presente em uma busca constante do reino de Deus, das coisas que vêm do céu. E com isso, cada dia nós vamos crescer em Cristo Jesus. Quando nós nos diminuímos, quando nós nos prostramos para buscar cada dia mais do Senhor, Ele cresce. E nós não precisaremos nem abrir a boca para falar que somos dele, porque muitos nos verão e verão o Senhor em nós. Você pode declarar isso na sua vida? Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Aplauda o Senhor. Louve a Ele. Glória a Deus. Sente não, fique ainda de pé. Vamos ler um texto rapidinho, porque aí você aproveita. Você já está de pé, você lê o texto e depois senta de uma vez só. Amém? Aí não precisa mais, senta, levanta, já fica de pé. Mateus 11, verso 12. Mateus 11, 12, por favor. Amém? O texto diz o seguinte, a palavra do Senhor diz o seguinte: desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém, queridos? Pai, essa é a tua palavra, que essa palavra venha fazer morar no nosso coração, traz graça, sabedoria e entendimento. Espírito Santo, fala conosco, ministra, Senhor, a tua palavra que é viva, eficaz, que é poderosa em nós, para que nós possamos, papai, achar nela, Senhor, crescimento, fortaleza e bondade do Senhor. Amém, queridos? Amém. Podeis sentar. Queridos, esse texto é um texto onde a gente pode achar várias interpretações, mas eu quero falar de algumas delas e falar aquela que a maioria dos eruditos, dos estudiosos, dos teólogos, afirma que era exatamente aquilo que Jesus queria falar para nós, aquilo que Jesus nesse tempo nos disse. E eu quero ler um pouco mais desse texto, para que a gente possa entender o contexto desse texto todo. Diz o seguinte, a partir do verso 7, do livro de João, do capítulo 11. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo, a respeito de João: quem saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Quem saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais, mas para que saístes? Para ver um profeta. Sim, eu vos digo,
e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém pareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizam até João Batista. Queridos, a gente precisa entender o que Jesus está falando dentro desse texto, para que nós possamos compreender o que ele verdadeiramente queria nos dizer. Quando Jesus diz isso, já João Batista está preso. E estando João Batista preso, João Batista manda 2 dos seus discípulos até Jesus, perguntando: Jesus, tu és o Messias, aquele que havia de vir, ou virá outro? Nós temos que esperar outro. E aonde está João Batista? João Batista está no cárcere, aonde Herodes o prendeu, querido. E João Batista começa a pregar, e quando nós sabemos, antes mesmo que Jesus comece a pregar, João Batista começa a pregar, e dizendo que é chegado o reino de Deus, ou chegado o reino dos céus, e que a foice já estava, ou o machado já está colocado na raiz da árvore, e toda árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. João Batista é aquele que vem batizar com água, mas ele diz que Jesus vem batizar com fogo. E isso incomodou os líderes religiosos daquele tempo, e também incomodou a Herodes. E como que isso incomodou os judeus? E por que os judeus ou os religiosos daquele tempo? E por que isso incomodou? Como compreender esse texto? Como entender aquilo que João estava nos dizendo, aquilo que João queria nos dizer? Ora, os líderes religiosos, até aqueles tempos, eles ainda não faziam sacrifícios no templo, matavam um cordeiro, sabe? Estavam nas sinagogas, estavam no templo realizando todo o seu sacrifício. Agora vem João Batista dizendo que o reino de Deus é inaugurado e que não é mais necessário que se faça sacrifício, porque Deus já levantou um cordeiro para si. O cordeiro de Deus já chegou naquele tempo. E tendo um cordeiro perfeito, que vai realizar o sacrifício, não era mais necessário que se fizesse sacrifício. Então, os líderes religiosos começaram a fazer oposição a João Batista e fazer esforço, tentar tomar o reino pelo esforço dos seus braços, para que as pessoas não entrassem, ou eles não entravam e não deixavam que ninguém pudesse entrar no reino. E no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 13, vai nos dizer isso. Coloque para mim, por gentileza, meu queridinho. Mateus 23, 13, vai nos dizer que Jesus vai dizer que os fariseus fazem exatamente isso. Olha o que ele vai nos dizer: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrai, nem deixais entrar os que estão entrando. Ou melhor, eles não entravam e não deixavam entrar aqueles que estavam se aproximando do reino. Eles faziam oposição e impediam que as pessoas entrassem no reino com violência. Logo, eles estão fazendo violência ao reino, na entrada do reino, proibindo a entrada, expulsando as pessoas das sinagogas, violentando, arrastando e matando pessoas. Então essas pessoas estavam se opondo a esse reino. Também, ele fala, essa é uma das suposições que esse texto pode estar falando. Mas tem uma outra suposição, fala também de Herodes, que prendeu João Batista, prendeu Tiago, irmão de João, e o matou. Também prendeu a Pedro.
Não matou porque Deus não permitiu, porque havia uma igreja orando e intercedendo pela vida de Pedro. Ora, e por que que esse homem prendeu o João Batista? Porque João Batista confrontou o pecado dele. Qual era o pecado dele? Tinha deixado a sua mulher e tinha tomado a mulher do seu irmão, Herodias. Então, o reino de Deus causa oposição aos governantes, porque tem uma vida promíscua, que tem uma vida sem compromisso com o reino dos céus. Logo, ele se opõe a esse reino, e para calar o reino, eles fazem violência com aqueles que pregam o reino. Não podendo eles, de maneira nenhuma, impedir que as pessoas ouçam João Batista, eles prendem e depois matam a João, para que as pessoas não ouçam e para que ele não seja acusado, para que o seu pecado não venha lhe confrontar, para que João não houvesse de lhe confrontar naquilo que ele estava fazendo, porque ele não queria uma mudança. Logo, quando o reino me confronta, eu tento neutralizar o reino, ou neutralizar aqueles que são manifestantes do reino que está entre nós. Essa é uma outra essa é uma outra possibilidade desse versículo, que está no livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 12, está falando. Mas, entre todos aqueles, ou da grande maioria que pregam, qual é a versão que todo mundo diz que é a mais plausível, a mais lógica, é aquilo que Jesus quis nos dizer? Essas versões, essas suposições que eu lhes falei, são pregadas em todos os lugares. Muitas pessoas pregam, muitas pessoas chegaram a dizer que era isso que Jesus queria dizer. Sabe? Mas a grande maioria, ou uma grande parte, dizem que não foi isso que Jesus quis dizer. Que, na verdade, o que Jesus queria dizer é exatamente aquilo que eu vou passar a discorrer com vocês. É a nossa terceira opção. Que o reino de Deus é ganho por esforço, mas que esforço se na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, de verso 8 e 9, Efésios, e eu quero ler com vocês. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a gente está numa contradição, porque nós estamos lendo o texto de Mateus, que está dizendo que o reino de Deus é ganho por esforço. E agora, o Paulo é um daqueles que defende que o reino de Deus, nós não precisamos fazer nada para entrar. O reino de Deus é totalmente liberado para aquele que tem fé, para aquele que crê no sacrifício de Jesus. Pastor, e agora? Nós estamos em um dilema. Não, nós não estamos em um dilema. O reino de Deus é ganho por fé. Alguém de nós fez alguma coisa, ou antes que nós chegássemos no reino, alguma coisa que nós fizemos nos levou até o reino? Não. Tudo o que nós fizemos eram coisas vãs. Tudo que nós fizemos até chegar aqui, tudo que nós cremos, pois a Bíblia vai dizer que nada que nós façamos sem Jesus tem algum poder de vitória, tem algum peso diante do Senhor. E diz que Ele é um mediador, que não tem outra pessoa que possa ser mediador, nos levar diante do Pai. E diz também que não é por obras, e nós lemos esse texto, que não é por obras. Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu corro, que eu prego, que eu faço, isso me põe no reino? Não. Determinada vez, alguém chegou perto de Jesus, a parábola das ovelhas e dos bodes vai nos relatar isso, que alguém vai chegar perto dele e disse: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu preguei, eu fiz. Ele disse: eu não vos conheço. Porque essas pessoas se perderam no meio do caminho, achando que fazer coisas abririam portas para eles entrar no reino.
Então vamos organizar isso? Ele está dizendo que é por esforço. E nós lemos que não. A nossa entrada no reino, querido, é pela fé, pela graça. Foi o que nós lemos. E é o que Paulo é defensor. E por causa disso, Paulo contesta ou enfrenta a Pedro, questiona Pedro, resiste Pedro face a face. Em Gálatas vai dizer isso. Por quê? E Paulo vai dizer: Pedro, como tu sendo judeu, tu quer que essas pessoas que são gentios vivam como judeu? Se nem tu que é judeu vive como judeu, tu vive pela graça, e tu quer que as pessoas vivam fora da graça, vivam fazendo algum outro sacrifício. Era o que os judaizantes pregavam. Você tinha que aceitar Jesus, mas você tinha que fazer a circuncisão. Você tinha que obedecer os ritos religiosos. Então por que Jesus diz isso? Querido, o entrar no reino é de graça. O permanecer no reino cabe um esforço nosso. Aquilo que nós chamamos de pagar um preço. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo? O entrar no reino é Jesus. Lembra que Jesus disse para aquela mulher adúltera, ou a mulher pecadora, que a multidão trouxe ela a Jesus, disse: Jesus, nós pegamos essa mulher em flagrante adultério. A lei, ou Moisés, nos diz que para que nós apedrejemos ela. E tu, o que é que tu diz? E cada um está com uma pedra maior na mão do que a outra. E aí Jesus baixa a cabeça, risca na terra. E ele diz: mestre. Então Jesus disse: atirai a pedra, tirai a primeira pedra, aquele que nunca. Está muito ruim, Igor, aqui atrás comigo. Arrumem aqui o pessoal da mesa. Atirai a primeira pedra, aquele que nunca pecou. E depois disso diz que o mais velho jogou a sua pedra fora e foi embora. Porque eles eram conhecedores da lei e sabiam que aquela mulher que é pega em flagrante adultério, ela não estava adulterando só. E se eles só levaram uma mulher, eles já estavam pecando, porque a mulher estava adulterando com alguém. Então essas duas pessoas tinham que estar lá e os dois ser apedrejados. Então eles já estavam pecando. Então eles vão embora, por entender que a lei mandava eles fazer uma coisa, eles não estavam fazendo, que eles estavam com malícia com Jesus, sendo maldosos. E quando Jesus termina tudo isso, Jesus olha para aquela mulher e disse: que os teus acusadores? Ela foi embora todos. Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Ela reconheceu que ela era pecadora. Jesus disse que ela era pecadora, ela reconheceu, mas o que Jesus disse para ela? Vá e não peques mais. O esforço que ela teria que fazer para permanecer no erro era não andar mais em pecado, era não viver mais em pecado. Então, nesse contexto, daquilo que nós estamos falando agora, que você precisa fazer, Jesus nos disse várias coisas para aqueles que querem permanecer no reino. E a primeira que eu quero elencar agora é: Jesus diz para nós: não teremos lugar onde reclinar a nossa cabeça. Isso está em Mateus 8. Voltemos a Mateus 8. Verso 20. Olha o contexto todo. A partir do 18 vai dizer o seguinte: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninho, mas
O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Queridos, aquele que está disposto, que se propõe a seguir Jesus, ele precisa entender que Jesus agora é absoluto na vida dele. E ele precisa estar disposto a seguir Jesus, aonde Jesus vai, aonde Jesus lhe manda ir. Nós precisamos entender isso. Que eu já não tenho mais a minha vida não está mais no controle. Eu já não estou mais sentado no controle das minhas decisões. Agora, quando eu fiz Jesus do meu Senhor e o meu Salvador, Ele está sentado no controle das minhas decisões. Quem está entendendo? E para isso é um esforço, porque geralmente nós queremos fazer a nossa vontade, o nosso eu. Eu tenho certeza que muitos de vocês talvez preferissem estar em casa. Mas há um compromisso com o reino. Qual é o nosso segundo ponto, queridos? Teremos que deixar os mortos enterrar os seus mortos. Mateus 8, 21 e 22. Está bem pertinho de onde você estava. Fica com a Bíblia já aberta, com o dedinho marcando lá. Vai dizer o seguinte: outro dos discípulos disse-lhe: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Respondeu-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Queridos, e isso é impactante, é uma realidade impactante para nós. Mas Jesus está dizendo que aqueles que são mortos espirituais, que ainda não nasceram, que ainda continuam nas práticas antigas, que continue nas práticas antigas. Mas você que já entendeu, sai do meio dessas práticas. Vive para Jesus. Desenvolva a sua salvação. Desenvolva o seu relacionamento com Ele. E para você fazer isso, você precisa entender Romanos 12, 1 e 2. E eu quero ler esse texto, Romanos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2, ele vai dizer o seguinte: ó, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Ei, querido, sacrifício é tudo aquilo que me custa alguma coisa. Sacrifício não é algo que eu faço voluntário. Sacrifício é uma determinação penosa, dolorosa, que eu preciso fazer. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É eu ter racionalidade no culto que eu vou dar. Para que isso, pastor? Para que eu, racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, para que eu prove qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso sacrificar. Enquanto eu estiver no mesmo lugar, fazendo aquilo que eu quero, aquilo que minha carne deseja, eu não vou conseguir nunca ver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Eu nunca vou chegar nesse nível. Então, para isso, nós precisamos perguntar: que nível nós estamos? Como é que nós estamos vivendo? Vamos seguir. Teremos que negar o nosso próprio eu. Querido, isso é difícil, negar o próprio eu. Quantas vezes a gente tem vontade de fazer, de ficar, de não ir, de bater os pés. Quem gosta aqui de perdoar, gente? Quem assim tem essa vontade de alguém te disse alguma coisa, falou de você, fez alguma coisa, pediu dinheiro emprestado e você está doido para perdoar essa pessoa? Quem? Isso não é verdade, nós não fazemos isso. É um esforço perdoar. Mas Jesus vai dizer na oração sacerdotal que se eu não perdoar os homens, Deus não me perdoa. Então eu preciso me esforçar, passar por cima da minha vontade, do meu eu, para poder perdoar alguém. Porque não está nesse homem caído o desejo de perdoar.
Não está nesse homem que veio do mundo, nessa descendência de Adão, a vontade de perdoar ninguém, a vontade de fazer a vontade de Deus, de deixar a porta larga, não está em nossa vontade. E nesse texto, nós temos um texto de Lucas. Vamos ler Lucas, por favor. Lucas 9. 23 e 24. Olha o que diz Lucas 9, 23 e 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Queridos, o chamado de Jesus, querido, não é para uma brincadeira de roda, né, que a gente dá a mão e pula e brinca, não. O chamado de Jesus é para carregar uma cruz. E é isso que ele nos diz. Nós teremos que abrir mão, negar as minhas vontades, os meus desejos, e caminhar, seguir o Mestre, ir para onde eu não quero. E nesse próximo texto vai falar exatamente aquilo que eu disse agora. No livro de Mateus, vai nos dizer que nós precisamos carregar, e é um texto muito conhecido nosso, que aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. E nesse contexto, é que essa palavra que eu estou trazendo hoje vai nos dizer que, que o reino é ganho por esforço. O entrar no reino não é nenhuma demanda nossa, é graça, é um presente. Imagine se alguém lhe dá uma geladeira. Uau! Ele diz: fulano, essa geladeira é sua, você pode levar. Você fez algum esforço para ganhar o presente? Não. Mas para levar esse presente para casa, você vai ter que botar ele na cabeça. Você vai ter que fazer força. E aí, você vai abrir mão do presente porque você não quer fazer força? Ou você vai dizer: gente, muito obrigado pela geladeira. Você vai arranjar um carroceiro, você vai arranjar alguém, um carro de mão para levar a geladeira. Você vai fazer qualquer esforço, mas você vai levar a geladeira. Por quê? Porque você não tinha uma geladeira. E agora você ganhou um presente. O entrar no reino não depende de nós, é graça, é só a sua fé, é você reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus. Permanecer no reino é um esforço diário. E muitos estão saindo ou não estão entrando e não querem que outros entrem exatamente por isso. Porque não querem ter esse compromisso de trabalhar, de se esforçar no reino. Há o último tópico desse: seguir Jesus sem olhar para trás. Ele disse que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, não é digno dele. E aí a gente sempre que fala disso lembra da mulher de Ló. Quando Deus mandou um anjo para acabar com Sodoma e Gomorra, primeiro esse anjo passa onde Abraão está e começa a conversar com Abraão e diz o que ele vai fazer. Então Abraão começa a interceder e diz: mas se tiver 50 justos lá? Não. E se tiver 45? E ele vai abaixando, até chegar em um justo. E diante de Deus não tem um justo. É Ele que nos justifica as nossas obras, tudo que eu faço. O que você faz não nos justifica, é Ele. Mas Deus, por graça, livrou Ló, as suas filhas e a mulher de Ló. Mas o que foi que o anjo disse? Não olhem para trás. Tirar de dentro, liberar eles para sair de Sodoma e Gomorra. Eles podiam sair de lá? Não, poxa, tinha uma sentença de morte para todo mundo de lá. Então tirar era com
o anjo. Mas não olhar para trás era com eles. E a mulher de Ló olhou para trás. E a Bíblia diz que ela virou estátua de sal. Ela ficou parada, olhando para trás. E eu quero ler mais uma vez Lucas 9:62 com vocês. Lucas 9:62. Amém? Olha só. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino dos céus. Ninguém que, pondo a mão no arado, olha para o reino dos céus. E o que é um arado? O arado é uma ferramenta que os agricultores usavam para revirar a terra antes da plantação. Então o animal ia puxando o arado e ele aqui atrás ia segurando o arado para alinhar o arado, para fazer uma linha reta. E se ele olhasse para trás, ele perdia a direção. Então a linha poderia sair torta. Mas para ele estar no arado, ele precisava se manter olhando fixo para frente. Ele precisava fazer um esforço para segurar o arado, para o arado não sair da direção que ele estava lhe dando. E é isso que Jesus está nos dizendo. Se eu olho para trás, se eu tenho saudade da vida que eu tinha atrás, se eu tenho saudade do tempo que eu vivia lá, se eu continuo fazendo as coisas, eu não estou apto, porque eu ainda não deixei o mundo. Eu estou com saudade do mundo, eu estou querendo voltar ao mundo. Eu não estou apto a entrar no céu. Para entrar no céu, é todo aquele, ou para receber o reino, é todo aquele que já tomou uma decisão firme e forte por Jesus. A salvação é um dom gratuito de Deus e não custa nada. O ver o reino não nos custa nada também, querido. Ver o reino, provar de coisas que estão no reino, não nos custa nada. Mas entrar no reino, permanecer no reino, nos custa algo. Custou alguma coisa para aquela multidão que Jesus multiplicou peixes? Custou alguma coisa? Não. Custou alguma coisa para aquelas pessoas que viram Jesus fazer milagres, curar leprosos? Custou? Não. Eles viram o reino. Mas para aqueles que já adentraram no reino, que já estão lá, custa eu sacrificar a minha vontade, custa eu sacrificar os meus desejos. Eu vou repetir mais uma vez: ver o reino não nos custa nada, mas permanecer no reino e entrar nos custa crer e morrer para nós mesmos. Entrar no reino quer dizer que eu estou crendo e eu estou assinando uma carta que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, e que eu vou viver por aquilo que Ele me diz. E de maneira nenhuma eu vou negar que aquilo que Ele me diz é verdade absoluta. E não tem outra verdade, não tem outra coisa que eu queira fazer que não seja segui-lo. E eu quero terminar lendo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 20. Capítulo 2, 20. Gálatas vai estar no Novo Testamento. Depois de 1ª e 2ª Coríntios, você vai achar Gálatas. Capítulo 2, verso 20, diz o seguinte: logo,
já não sou eu quem vive. O que é que Paulo está dizendo? O controle da minha vida já não está mais na minha mão. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou, em outra palavra, eu já não estou mais sentado no trono da minha vida. É Cristo sentado no trono. E se é Cristo que está sentado no trono das minhas decisões, já não sou eu quem mando, mas Cristo é quem manda. É Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vocês estão entendendo por que a gente precisa viver para Cristo? É porque Ele me amou. Antes mesmo que eu o amasse, Ele me amou. E não apenas me amou, porque eu amo muita gente, mas eu nunca me entregaria por eles. Mas Ele se entregou. Então Paulo entende que Jesus tem o direito absoluto sobre a sua vida, sobre as suas decisões, porque Jesus o comprou para si. E Paulo não ousa mais viver a velha vida que ele tinha. Em outro texto ele vai dizer que tudo isso ele transformou em esterco. Como é que nós estamos lutando? A gente tem negado a nós mesmos. Nesses tempos de pandemia, querido, nós temos tomado a nossa cruz. Queridos, porque às vezes é fácil a gente estar num contexto quando tudo é favorável. A gente quer ver quando esse contexto não é favorável com a gente. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. É nessa hora que a gente precisa negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. É quando a minha vontade não quer. Eu queria que você refletisse, e você que está me acompanhando também, você que é da Igreja Batista da Restauração, que está em casa, que ainda não está vindo aos cultos, porque é grupo de risco ou por qualquer outro motivo. Eu queria saber, você tem negado a si mesmo? Você tem tomado a sua cruz? Eu queria que você adorasse o Senhor com essa canção. Nós voltamos já já. O amor de Deus, ele lança fora todo medo. E não há amor maior do que é desse Deus que entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia. Queridos, nós acabamos de declarar que Ele me ama, que Ele nos ama. Nós já sabemos e nós temos convicção, porque a Bíblia vai dizer que Ele é amor. E nós o amamos, estamos dispostos a sacrificar por Ele. Nós estamos dispostos a fazer oposição à nossa carne, às nossas vontades. Eu te amo, Jesus. Como nós falamos hoje, a salvação é graça. A salvação é graça, é presente, é favor imerecido. Mas permanecer nele, é necessário que eu demande um esforço da minha mente, do meu coração. A minha mente precisa dizer não para as coisas do mundo. A minha mente precisa dizer não para aquilo que vai contra o reino. Eu preciso dar um lugar para Ele. Como é que nós temos vivido nesses dias? Nós temos afrouxado as nossas convicções, nós temos aberto mão das nossas convicções, porque achar que nós vivemos na graça, e na graça nós não precisamos fazer nada. Isso é um equívoco, querido. A graça é o presente absoluto de Deus, mas você precisa carregar uma cruz, você precisa negar, você precisa morrer para si mesmo. Eu quero orar com você. Talvez você que esteja fraco, você que esteja abatido, você que tem sido sucumbido por todas essas coisas, porque no meio do caminho dessa pandemia, no meio da sua caminhada cristã, você abriu algumas concessões. Ou talvez você que está vindo tem vontade de entrar no reino, mas por causa
de carregar a cruz, você tem olhado para trás, tem desejado botar a mão no arado, mas você primeiro olha para trás antes de olhar para frente, para aquilo que Cristo já conquistou na cruz por você. Ei, o que está na tua frente é bem maior e bem melhor, é bem mais palpável do que aquilo que está para trás. Aquilo que passou, o que está atrás, não te pertence. É o ontem, é o amanhã. A porta larga, querido. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar nesta hora para aqueles que me ouvem. Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha, Senhor, cair como uma luva em cada um daqueles meus ouvintes. E que cada um, Senhor, que está tendo um comportamento ou uma atitude contrária a essa palavra que foi lida hoje aqui, que foi explanada, que possa voltar, Senhor, e receber o reino por graça, porque o reino não há nada que eu possa fazer para entrar nele. É pela graça, é pelo sangue de Jesus, pela convicção que Ele morreu por mim. Mas permanecer no reino, há uma determinação minha, há um esforço meu, uma oposição à minha carne, às minhas vontades, aos meus desejos, ao mundo que está lá fora. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Espírito Santo, nos ajuda a permanecer, a nos esforçar, a ler a Tua palavra, a buscar, Senhor, a jejuar, a buscar a Tua face, dia após dia, negar o nosso eu para entrar no reino. E você que está nos assistindo, se você quiser entrar em contato conosco, se você quiser nos achar, você pode entrar nesses canais e nos achar. Nós estamos também na estrada de Ribamar, quilômetro 12, lote 7, próximo ao posto Pingão. Nós somos a Igreja Batista da Restauração. Eu sou o pastor Ed Gerson, esse que vos fala, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto, te conceda paz. Tenha uma semana de vitória, você que está me ouvindo, você que está nos acompanhando. Que Deus levante e resplandeça sobre si o seu rosto, para que você possa caminhar em novidade de vida e não olhar para trás como a mulher de Ló. Amém, queridos?